Capítulo 28. Preocupada com alguma coisa, chefe? Wright perguntou enquanto passava por Dudley. Não, estou ótima. Ótima coisa nenhuma. Você me deixou dirigir e só faz isso quando precisa de um tempo para pensar. Não é nada. Eu vou ajeitar as coisas. Não duvido que vai, mas talvez ajeite mais rápido se despejar alguma coisa em mim. Será que ajuda? Ela perguntou. Não literalmente, ok? Sei como você é, então prometo não lhe dar nenhum palpite. É apenas para você poder expor o problema em voz alta. Tracy Foster não foi a razão da morte de Dwayne Wright, disse Kim, de fato, sentindo um pequeno alívio ao tirar aquelas palavras do peito. Ela visitou a casa dos Timmins ontem à noite, o que também constituiu outro problema, mas insistiu na questão de Dwayne. Então peguei o arquivo na delegacia e conferi novamente. Mas se fosse ela quem vazou a história, como é que... Os horários não batem. Quer dizer, eu achei que tivesse sido culpa dela, mas só porque tudo aconteceu rápido demais. Tudo bem, ela publicou o foro, mas o menino havia sido morto 10 minutos antes do primeiro jornal chegar às bancas. Que merda! Isso significa que outra pessoa avisou Lyron que Dwayne ainda estava vivo? Kim assentiu, seu olhar vagando pela janela. O vai e vem constante dos inúmeros semáforos da nova rodovia de Birmingham estava começando a irritá-la. Se Bright avançasse só um amarelo, pegaria todos os outros abertos e chegariam voando. Aquele menino mexeu mesmo com você, não foi? Bright perguntou. Kim não tinha visto aquilo como Bright via. Sim, Dwayne Wright havia mexido com ela para valer, porque era um dos jovens mais corajosos que já conhecera. Ela sabia que estava arriscando a vida tentando deixar a gangue, mas mesmo assim havia tentado. E o que está pensando em fazer? Perguntou Bright. Você não gosta de deixar pontas soltas, e agora com esse caso assim? Não posso nem pensar em trabalhar em outro caso. E não é só porque prometi a Karen. Realmente preciso focar em trazer Charlie e Amy de volta. Bright balançou a cabeça concordando. Ou seja, não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Eu sei que não, mas também não posso simplesmente ignorar que alguém vazou que o garoto ainda estava vivo. Isso causou a morte dele. E ele merece algo melhor da minha parte. Ok, Deus proibiu você de deixar pontas soltas em qualquer caso seu, disse ele, mas você está ocupadíssima naquela casa. Ela olhou de soslaio. Estão pagando a mais para você repetir tudo que eu falo? Não, estou fazendo isso de graça. Ah, tá, exclamou ela, sua ficha finalmente caindo. Entendi o que você está pensando e gostei disso. Na verdade, não estou pensando em nada, só ouvindo, como havia dito. Ela sabia exatamente o que fazer agora e tomaria as providências assim que voltassem. Quando entraram no estacionamento da prisão, ela virou-se para ele. Como sempre, Bright, muito obrigado por não ter ajudado em absolutamente nada. Disponha, chefe. À distância, a escala reduzida do portão da penitenciária de Ferguson, no meio da sólida barreira de tijolos, fez Kim se lembrar de um cartoon. Era como se colocar uma entrada naquele local tivesse sido uma decisão posterior. Ela se divertiu imaginando o arquiteto construindo aquele prédio alto, resistente, e então exclamando de repente, depois de dar uma boa olhada. Xiii! Esqueci que as pessoas precisam entrar ali. Fetersen, em Overhampton, nunca foi um exemplo de eficiência carcerária. A prisão celebrou um novo milênio com uma pesquisa que apontava que 34% dos seus detentos admitiam consumir drogas. Isso sem contar que pelo menos um terço dos demais detentos também o fazia, embora não admitissem. Então, em 2007, a prisão superou a concorrência,
ao alcançar a mais alta porcentagem no Reino Unido de testes positivos para opiáceos, como heroína. Nos últimos anos, 3 novos blocos haviam sido construídos, o que conceituava o lugar como uma superprisão, que quase dobrava sua capacidade de abrigar prisioneiros com a categoria C. Depois de passarem pela minúscula porta, Kim e Bright foram atendidos por uma policial uniformizada que mais parecia estar brincando de fantasia. Ela achou que a moça não devia ter mais do que 21 anos, com seu físico franzino e uma expressão ingênua. Kim sabia que a aparência podia enganar, mas também não deixava de ser um indicativo. Só rezava a Deus para que aquela menina não achasse que todos os prisioneiros eram pessoas decentes e mal compreendidas, e que se os tratasse com respeito, fariam o mesmo por ela. Eles não eram, e não fariam. Bright mostrou seu distintivo e a menina o conferiu. Ela balançou a cabeça. Não é dia de visita, hoje é segunda-feira. Uau! Kim sentiu-se realmente grata por aquela atualização do calendário. Já estava abrindo a boca para falar, mas por sorte, Bright foi mais rápido. Ligamos mais cedo e falamos com o... Tudo certo, Daisy? Perguntou um homem vindo do corredor que levava ao interior da prisão. Bright rapidamente mostrou o distintivo. Temos autorização. Se você ligar para o... Já fui informado, disse o homem rispidamente. Bright continuou. Precisamos falar com um de seus detentos. É importante. Quem presumiu que o homem estivesse na casa dos 50 anos. A camisa branca bem passada e aberta no colarinho revelava que se cortava fazendo a barba. Podem passar, disse ele, apontando para o detector de metais. Os dois esvaziaram os bolsos, colocando as chaves, celular e moedas numa bandeja. Kim passou, mas uma caneta esquecida no bolso de Bright fez a máquina pitar. Precisamos falar com Lee Darby. Kim comunicou, pegando seus pertences. Precisamos deixar suas coisas aqui, disse o funcionário, passando a bandeja para a Daisy. Kim acompanhou os objetos com os olhos e viu sumir debaixo da mesa. Ela protestou. Senhor, ela procurou o nome dele no crachá. Burton, eu gostaria que Vocês não podem ir além deste ponto com chaves, celulares e distintivo policial. Pegue leve, chefe, disse Bright, disfarçando com uma tossidinha. Dando um longo suspiro, Kim aceitou que ali era o parquinho daquele homem, não o dela. O oficial deslizou a mão pela mesa e passou-lhe 2 passes de visitantes. Última coisa, vocês têm algum objeto afiado? Bright deu um passo à frente. Só se for a língua dela. Natureza da visita? Perguntou Burton, ignorando o detetive. Confidencial, Kim respondeu. Burton a encarou por longos 5 segundos. Kim nem sequer piscou. Vou levá-los até a área de visitas, disse ele, virando-se de costas. Preferimos ir onde ele estiver agora, Kim declarou. O oficial Burton parou de andar. Isso seria totalmente contra as regras. Entendo, ela concordou. Não podia transparecer que aquela era uma visita planejada. O único propósito de Kim era esclarecer que Lee Darby estava envolvido no sequestro da própria filha. Antes, porém, precisava descobrir se ele sabia da existência de Charlie. Mas realmente precisamos fazer isso, e o senhor não imagina o quão urgente é a situação. Ela começou a avançar. O oficial Burton não saiu do lugar. Em vez disso, consultou o relógio, ponderando por um momento. Ele está no ginásio, no treino de basquete. Há vários outros detentos lá. Não se preocupe com Bright, disse Kim. Eu o protejo. Inspetora, sua segurança é a minha responsabilidade. Certo, oficial. Ela consentiu. Prometo não me afastar do senhor. Tudo bem assim?
Se o plano dela funcionasse, não precisaria mesmo fazer isso. Ele hesitou um momento, mas acabou concordando. Pode nos falar um pouco sobre este cara? Wright perguntou enquanto seguia pelo corredor. Cada trecho do caminho era idêntico, e toda hora precisavam interromper a caminhada para trancar e destrancar portas. Em algum lugar do prédio, uma pequena equipe de pessoas mantinha informações sobre cada um dos prisioneiros. Sabiam com quem falavam, com quem não falavam, quais eram inimigos entre si e, o mais importante, quais eram os amigos. Ele é um dos nossos aspirantes. Burton adiantou. O quê? Quis saber quem. Classificamos detentos por tipo de personalidade. Nosso Lee gosta de se misturar com pessoas acima dele. Como assim? Wright perguntou. Como qualquer lugar, há uma hierarquia aqui, um sistema de níveis. O nível mais baixo, o que tem mais gente, é o do pessoal que cometeu pequenos crimes, residências em furtos de loja, roubos de carro, esse tipo de coisa. Ficam na prisão por um período relativo curto, tendem a se agrupar e a ficar longe da política da prisão, principalmente porque não vão passar muito tempo aqui. Os dois ouviram atentos e o oficial continuou. No nível seguinte estão os ladrões de carreira, os detentos por lesão corporal grave com sentenças de extensão média. Nosso garoto gosta de se misturar com os caras de cima. As conversas que eles têm não são o que se pode chamar de longas. Talvez só o suficiente para dizerem que você precisa cair fora. Ele não é muito popular, então? Burton deu de ombros. Até poderia ser, se parasse de tentar se dar com os caras mais durões. E o fato de ter enchido a mulher de porrada também não facilita as coisas. Ainda mais no caso dele. Por quê? Porque ela testemunhou no tribunal e detonou com ele. Ou seja, nem a mulher do cara tem medo dele. Não chega a ser tão desprezado aqui quanto os pedófilos, mas não está muito longe disso. E mesmo assim ele continua tentando? Burton assentiu. Acho que é para ter o que fazer. Algum outro problema? Kim perguntou. Umas poucas brigas, mas nada sério. Estendeu em alguns meses a sentença dele. Agora sua primeira saída incondicional será no fim deste ano. Burton digitou a senha e os três entraram em um saguão, onde ficava a porta de acesso ao ginásio. Kim sabia que a prisão oferecia muitas atividades esportivas, como badminton, boliche, vôlei e futebol. Também sabia que os prisioneiros em Featherston tinham cerca de 10 horas por dia fora da cela. Ah, se fosse ela que governasse o mundo! Burton virou-se para ela. Bem, será que não tem como você ficar fora da vista e deixar que o seu colega Wright vai falar com aquele baixinho ali no canto? Finja que você o conhece, disse Kim, com a cabeça já enfiada na entrada. Wright fez uma expressão de estranhamento, mas atendeu ao pedido. Kim entrou no saguão e ficou encostada na parede, sem olhar para ninguém em particular. Burton deu um longo suspiro, mas ficou ali perto dela. O cheiro de uma mulher nova era como cocaína para um cão farejador de drogas. Por um breve momento, ela achou que todos correriam até ela e se sentariam ao seu lado. Como previsto, todos os olhares na sala voltaram-se à sua direção. Levou cerca de 4 segundos para que os homens percebessem que Kim era policial, o que aniquilou o interesse deles. De todos, menos um. Kim não olhou na direção dele, mas percebeu, pelo canto do olho, que o rapaz havia inclinando a cabeça e vinha andando até ela. Parecia estar caprichando um andar de gangster, dedicando-o a Kim. Um leve balançar do corpo, um passo bem pausado. Era a coisa mais engraçada que ela tinha visto nos últimos dias. Burton chegou mais perto dela. Lhe ergueu as mãos. Tudo certo, cara?
Eu conheço essa putinha aí. Ei, cuidado com que... Kim? Disse ele, finalmente parando diante dela. É você, não é? Kim Stone? Ela permitiu que seu olhar pousasse nele. Um olhar neutro. Sou eu, o Lee Darby. Crescemos juntos, né? A gente era até meio chegado. Deus do céu! Ele falava como se realmente acreditasse naquele linguajar baixo nível que saía de sua boca. A lembrança que ela tinha do rapaz era um pouco diferente. Kim inclinou a cabeça e franziu o senho, um leve sorriso pairando em seus lábios. Ah, qual é? Ela ia fazer o jogo dele um pouquinho. Ah, sim, eu me lembro de você. Estivemos juntos em Goodhampton. Ele abriu um sorriso enorme, o que não favoreceu nem um pouco a sua cara feia. É isso aí. Ouvi dizer que você estava virando o rato. Quando me contaram, acreditei que tinha sido isso mesmo. Kim olhou ao redor, como se para confirmar que estavam mesmo tendo aquela conversa naquele ambiente. Como você veio parar aqui? Achei que estivesse indo tudo bem com você, disse ela, contendo-se. Foi só um escorregão. O destino sempre pega o cara errado para Cristo. Não fiz nada. Tipo, tava no lugar errado, na hora errada, saca? Ah, sim, claro. Os punhos dele tinham vida própria, e esmurrar a namorada sozinhos até fazê-la parar na UTI. Que cara mais azarado ele. O que você fazia quando estava no lugar certo na hora certa? Comprava umas coisinhas aqui, vendia outras ali. Kim assentiu. Tem mulher? Filhos? Ele negou com a cabeça. E eu vou lá querer saber desses pentelhinhos? Só servem para chupar o sangue da gente. Eu quero é sossego, ficar numa boa. Ele deu uma piscadela que fez a bile de Kim subir até a garganta. Ela cobriu a boca e tossiu. Era o sinal para indicar a Bright que havia terminado. Por fim, Kim deixou cair a máscara, e toda a repulsa que sentia ficou evidente em seus olhos. Lee, você não melhorou nada com a idade. Talvez não seja no lugar que esperava estar, mas está exatamente onde achei que iria parar um dia. Bright chegou e parou ao seu lado. Kim virou as costas e foi embora. Não detectara nenhuma manobra enganosa no homem. Se estivesse envolvido em uma operação tão complexa quanto um duplo sequestro, ele teria ostentado certo ar de superioridade. Haveria nele um toque de satisfação presunçosa, de quem se compras com a própria esperteza. Kim teve certeza de que ele não fazia ideia da existência de Charlie. Não esboçara nenhuma reação quando se tocou no assunto de crianças. É claro que ela poderia ter pegado o caminho mais curto e perguntado diretamente, mas assim ele desconfiaria que tinha uma filha. E isso era algo que Lee certamente iria querer tirar vantagem em algum momento. Honestamente, ela não se importava nem um pouco em proteger a frágil barreira que Karen havia levantado em torno da família. Era uma rede de mentiras que a mulher acabaria tendo que encarar. Fiz isso por Charlie. Lee Darby era o pai, mas aquela criança não precisaria dele para nada. Charlie tinha Robert por enquanto. Para onde vamos agora, chefe? Bright perguntou quando chegaram lá fora no ar fresco. Para casa, ela respondeu. Depois de dar de cara com um beco sem saída, com tijolos de cima a baixo, esperava muito encontrar alguma coisa naqueles arquivos. Capítulo 29. E aí, Kev, alguma novidade? Kim perguntou. Dawson havia sido novamente convocado à casa para atualizar a equipe antes da chegada da especialista de comportamento. A frustração era evidente em seu rosto. Segundo seu novo melhor amigo do andar de baixo, Inga não levou ninguém ao apartamento nos últimos meses. Nenhum dos demais vizinhos tinha muito contato com ela, e todos disseram que sempre a vêem sozinha.
Também mostrarei a foto dela pelo bairro. Ela foi à cabeleireira algumas vezes, aparar as pontas e pegou umas 2 refeições para a viagem no restaurante chinês, mas não conversou com ninguém. Entrei em contato com a equipe de Bradley Hill, que cuidou de investigar a invasão, mas eles ainda estão tentando entender por que ninguém apareceu para dar queixa. Manter o bloqueio de força policial era tão complicado quanto deixar a imprensa de fora. Rastrear o paradeiro daquela mulher estava se revelando impossível, e para o bem de Inga, quem esperava que estivesse sendo igualmente difícil para os sequestradores. A única explicação para a mulher ter fugido da ambulância era o medo, reprimido até aquele momento. Quem duvidava muito que aquilo fosse parte do plano. Faria muito mais sentido que Inga estivesse aguardando dentro do hospital até ser recolhida por alguém, ou que estivesse simplesmente decidido ir embora mais tarde. Mas o fato de ter feito toda aquela cena na entrada do hospital levou Kim a concluir que Inga agora devia estar fugindo apavorada. Stacy? Disse ela, virando a cabeça. Bem, chefe, mandei e-mails implorando informações aos operadores de celular. Ninguém riu da minha cara e recebi respostas educadas. Consegui um possível endereço de uma das famílias do caso anterior, mas a outra família é mais difícil de localizar. Talvez tenha mudado de endereço e sobrenome. Já na lista de possíveis suspeitos que os pais forneceram, tem um cara fichado por um pequeno furto, e Robert confirmou que sabia disso quando contratou. De resto, está tudo certo, mas ainda falta checar a maioria dos nomes da lista de Steven. Farei isso agora. Alguma coisa útil sobre os 2 celulares que eles usaram? Pré-pagos de operadoras diferentes, com crédito inicial incluso. Os 2 foram comprados com cartão de crédito clonado em Manchester e entregues numa caixa postal em England. Isso quer dizer que, só que foi há 11 meses, chefe, Stacy esclareceu. Droga, quem resmungou. De todo modo, seria um tiro no escuro, mas depois de tanto tempo, ninguém se lembraria de quem alugou aquela caixa postal. Isso indica que eles planejavam levar essas meninas há um bom tempo, disse Bright. Essas meninas não, quem o corrigiu. Eles vinham planejando há bastante tempo, mas não significa que estivessem visando essas 2 especificamente. Deve haver alguma ligação com uma daquelas famílias, ou com as 2. Algo que fez os sequestradores ficarem de olho nelas. Kim virou-se para o lado e tirou um monte de papéis de uma caixa. Muito bem, cada um pega uma pilha. Quero saber se há alguma pista que indique o motivo de as meninas do caso anteriores terem sido escolhidas. Todos concordaram e pegaram uma parte dos registros. Chefe, já imaginou se essa especialista em comportamento decide traçar um perfil seu? Disse Dawson sorrindo. Bright bufou. Ah, nisso eles teriam todo o meu apoio. Quem sabe até não aumentasse o nosso salário. Dawson acrescentou. Kim sorriu para os 2. Minha nossa, Dawson, ela sorriu, observou Bright. Acho que isso quer dizer para eu calar a boca. Finalmente uma boa ideia, disse Kim. Ela folheou a papelada, que continha depoimentos de testemunhas, registro de chamadas, relatórios policiais sobre possíveis aparições e lista de várias chamadas para a linha telefônica especial, dando pistas. Que droga! Kim resmungou quando uma imagem lhe veio à mente. Ela saiu correndo da sala e voltou 2 minutos depois com a foto emoldurada de Charlie e Amy. A cerimônia da aprovação de natação, disse Kim, tirando o recorte de jornal da moldura. Ela leu rapidamente a notícia, seu coração ficando mais apertado a cada frase. Ao terminar, colocou o recorte sobre a mesa e o empurrou na direção de Bright. O artigo fala bastante sobre as 2 serem muito amigas. O pai de Amy é citado como um conceituado promotor, e o de Charlie como um empresário local.
enquanto a matéria circulava pela mesa, Kim se surpreendia com as informações divulgadas. As garotas adoravam nadar, e ambas tinham pais ricos. Mesmo sem qualquer tipo de ajuda, não seria muito difícil localizá-las no centro de lazer Woodville. E aquela linda foto das duas, com suas medalhas, facilitava a identificação. Wright soltou um assobio. Um artigo inocente que revela tudo. Ele olhou o topo da página mais de perto, e foi publicado em junho. Sim, a própria Kim já havia feito os cálculos. Se a foto tinha sido o catalisador, eles haviam passado 9 meses planejando o sequestro. O que isso nos diz, chefe? Dawson perguntou. Vamos descartar os possíveis inimigos ou membros da família? Essa informação reduz o âmbito da nossa busca? Não, Kevin, amplia muito mais. Agora, não podiam mais partir do pressuposto de que algum conhecido das famílias estivesse envolvido. Ao menos, aquele cenário oferecia uma pista inicial, e se estivesse correta, ela encontraria a solução. Mas Kim também sabia que precisaria lidar com o fato de que a escolha das garotas havia sido algo aleatório, desencadeado por um artigo de jornal. À medida que a possibilidade de relacionar o ocorrido a um contato da família perdia força, ela começava a pensar que lidava com a mesma equipe do último caso. Cada frase, fato, contato ou testemunhas registrado previamente teriam que ser reexaminados, na expectativa de que eles tivessem inadvertidamente deixado alguma pista para ela em algum lugar. Muito bem, todo mundo de volta aos registros do caso, que instruiu. Era hora de cavar a fundo.